O medo, ele é necessário. Se não fosse ele, nós faríamos qualquer coisa sem pensar duas vezes e talvez nem viva estivéssemos hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você se considera uma pessoa medrosa? Eu sempre tive medo de altura e sempre tive o mesmo sonho repetidamente que estava caindo de um lugar alto. Até que um dia eu comecei a escalar e tive que enfrentar todo esse medo de altura. E eu percebi que o medo, ele continua ali, mas ele não te paralisa e você aprende a controlar. E o mais incrível é que eu nunca mais tive esses sonhos. Mas aí é que tá. Eu parei de ter esses pesadelos com altura e comecei a ter sonhos repetidos com elevadores. E eu percebi que eu sempre tive medo de elevador. Eu não entro em um elevador sozinha. Então eu comecei a pensar sobre isso e comecei a lembrar das vezes que a minha mãe falava sobre os elevadores, já me contou até história de elevador caindo. Mas sem perceber, ela acabou me passando essas inseguranças que eu nem sabia que eram delas e acabou virando traumas meus. Sabe, gente, o medo, ele faz parte da vida, mas ele não pode te parar. O medo é uma reação natural do nosso cérebro. Quando ele acha que algo é ameaçador, ele libera hormônios para nos proteger, para entrar em modo de fuga. Mas o mais interessante é que o cérebro, ele não sabe diferenciar o que é perigo real e o que é o perigo que foi aprendido, como esse da minha infância, de elevador e etc. Então, um trauma, um medo que você carrega desde pequena pode ser um alerta falso. Mas a boa notícia é que o cérebro também desaprende. Quando você vai enfrentando aos poucos o medo que você tinha na infância, por exemplo, o medo que eu tinha com altura, o cérebro vai percebendo que, ok, isso não é tão perigoso assim. Jesus, ele nunca disse que nós não teríamos medo, mas ele diz incontáveis vezes na Bíblia: não temas, pois eu estou contigo. Então, gente, o medo que paralisa, ele não vem de Deus. Ele vem de traumas, ele vem de inseguranças. Deus, ele não fala para não sentirmos medo, mas ele fala para não deixar o medo nos dominar. E quando Pedro afundou no mar, ele não afundou porque o vento estava forte. Ele afundou porque deixou o medo dominar ele. Então, o medo pode até existir, mas ele não pode te guiar, porque quem te guia é Deus. E ele diz: não temas, porque eu estou contigo.